Mas vamos voltar naquilo ali que você apontou, que eu lembro muito bem. Aquela fotinha ali do canto ali. Aquela fotinha ali tá dando... Hoje ele sacou do shape, ele acabou com o mistério. Não acabou com o mistério, porque o mistério é sobre as costas. Mas ele já entregou um pouco, né? O pessoal já tinha... Kaique já ganhou. Então, eu coloquei numa previsão que, pelo que estava vendo de atualizações e etc., que brigaria entre segundo lugar seria Josema e ele. Aí a arbitragem ia ver o que eles querem mais, porque cada um tinha pontos específicos de pontos bons, pontos ruins. Mas essa atualização mudou muitas coisas, muitas opiniões. Porque aí você viu o flow, né? O físico mais completo, mais... Como ele se organiza, né? Sim, sim. E aí você vê as proporções, então você vê se é proporcional ao todo o resto ou não. Eu soltei um vídeo no meu canal semana passada que a minha preocupação do Kaique não era duplo de costas, como muita gente estava com medo. Por quê? Porque todo mundo via as costas do atleta do Kaique expandida. Não viu encaixado, igual a gente comentou antes. É diferente, o detalhamento é diferente, a dorsal em si de todo mundo é diferente no duplo de costas. Dá pra gente fazer Você consegue abrir uma aba do Instagram do Edivan? A gente vai pegar o Edivan expandido de costa. Aí você vai ver. Não tem detalhe. Não, apesar que o Edivan tem, né, mano? O Edivan expandindo assim, ele baixava. Ele fazia aquele lancezinho da cabeça aqui, assim, pra marcar o trapézio. O bagulho cortava o meio das costas da expansão. Acho que é o único satanás que faz como isso. Como eu tava falando lá do Kaique, enquanto ele tá procurando ali, o Kaique, a princípio, ele tem uma dorsal que começa muito em cima. Por que eu falo isso? Das estratégias que você utiliza com alguns atletas para alongar a dorsal, quando ele tem a dorsal encurtada de frente, é contrair o abdômen, porque ela dá uma puxada a mais para baixo. Claro, o cara perde isso. Quando você trava, dá uma descida, né? Aí a dorsal vem mais para baixo visualmente. O cara perde um pouco aquele frame expansivo, mas a dorsal fica mais alongada. E se você reparar, ele tá com o abdômen contraído e a dorsal não vem tão embaixo assim. E outra, o quadríceps dele tem uma perna muito grande, porém ela vai criar aquele abaulamento do meio para baixo. Então, essa distância entre, o volume do quadríceps para onde começa a dorsal, acaba deixando um gap muito grande e vazio. E essa era a minha preocupação na duplo de frente do Kaique, justamente por faltar aquele fator wall da dorsal pulando. E a perna é genético, né? Ali não tem muito o que fazer. A perna dele é assim, né? Ela começa e a bola lá embaixo. E daí, coloca outra foto, por favor. E daí... Essa é a mesma. Querendo ou não, quando a gente olha ele nessa pose, que aí eu concordo com o Jace que talvez não vai ser a pose que ele vai utilizar na clássica favorita, a gente já vê um dorsal bem lá em cima. E aí vem a minha preocupação. Essa distância entre início de dorsal e volume de quadríceps, quanto vai afetar na duplo de frente? Duplo de costas, é mais fácil esconder isso na pose do que de frente. Então, não estou falando que ele vai ganhar ou perder por conta disso. Estou falando que é um ponto que me preocupa na pose dele. Que eu quero ver ele no palco para entender. Conseguiram maquiar bem ou não. Realmente é isso. Porque vai do lado do Josema, que tem uma dorsal bizarra. Do lado... Na Classic já tá aí batendo nos top lá. Ele tem aquele aspecto que o Moraizinho tem de ser craquelado, de tanto seco que vem. O Huff, dorsal alongada, vem lá de baixo. E o Huff botou uns quilinhos aí na carcaça. Muita carne. Tá parecendo o Optimus Primezinho, um negocinho. Exato. Tá. E uma coisa que eu até comentei com uns amigos, ele conseguiu colocar essa carne e não parecer um 212, velho. Você ainda olha um Classic. Pela linha, pela forma dele. Já o... Keone. Não, o outro que tá... O campeão. Vice mais campeão do raio, o Mike. O Mike. O Mike, a galera lá na gringa, ele tá falando, talvez ele tá passando do ponto, tá começando a ser um 212, tá começando isso, ou tá começando a virar um body. Por quê? Porque acrescentou carne, mas tá perdendo aquela leve suavidade de um Classic. É que também a cintura escapular dele é um negócio absurdo, né? Exato. Então, assim, o que eu fiquei impressionado na evolução do Huff foi esse ponto. Ele conseguiu pôr carne e ainda é um Classic. Você olha, que linha suave posando. Conseguiu colocar no lugar certo, sim, né? Sim. Literalmente. Você acha que o Kaique, se ele baixasse o ombro aí, não melhoraria um pouco a largura dele, né? Porque o problema é que quando ele sobe muito o braço, ele se estreita, né? Sim. Se ele conseguisse... Todo mundo, se você abaixa o ombro e projeta ele para frente,
Você ganha volume de dorsal nisso. Peito ele não precisa, então ele isso que eu ia falar, o peito, mano. Ele pode matar o peito, que vai continuar grande. Então, se ele pega esse ombro abaixo e joga pra frente, essa dorsal ia ficar mais evidente. A gente ia poder ia resolver aquele ponto? Talvez não, mas ia aumentar o dorsal. Então, visualmente, já poderia criar outro aspecto. Porque tem cara que não consegue expandir. Aí você vai lá, você dá uma fuçada, aí o cara pega e brota um dorsal de 30 centímetros, né? Às vezes pode ser o caso também, porque ele, não sei, né? A inserção é alta pra caramba, mas assim... E de costas eu queria ver se acompanhava... É o que todo mundo quer. Hora, né? Eu acho que ele vai melhor de costas que de frente, porque o conjunto, aí panturrilha, posteriores, glúteo, parte baixa de dorsal, mesmo não sendo das melhores, ele deve ter melhorado, mas não sendo... O conjunto das costas vão ficar melhor, os braços dele são muito bons, o condicionamento que ele entrega... O que pega muito no duplo de costas na Classic é o design, é o desenho. Se o negócio não tiver um desenho do jeito certo, se tiver muito lower back, pouco... E sabe, a coisa não flui bem, fica parecendo um amontoado de carne, sabe? E fica estranho. Tomara que o Champions esteja tão dividido e fatiado. Eu tô torcendo muito por ele, velho. Porque eu acho que foi um delírio. Eu acho que foi a esposa dele que falou: enfim, chega desse delírio coletivo que foi a Men's Physique, né? Porque o cara é um classic, nato, né, velho? Um atleta com uma qualidade dessa daí, tá de bermuda... E outro ponto. Não desmerecendo a bermuda, tô dizendo que ele não deveria estar de bermuda tendo umas pernas dessa ainda. Linha, né? Enfim, uma qualidade dessa. E, querendo ou não, se é verdade, eu não sei, isso é o que eles falam, a gente tem que acreditar até o que se prove o contrário, ele tá 6 quilos abaixo. Esse também é a minha preocupação. Porque, por mais que a galera... A gente tá com um atleta profissional aqui que pisou no Olímpia, tá com outro atleta que sobe aqui no Brasil direto. Mano, 6 quilos é carne pra caralho. Por mais que o cara tenha frame, por mais que o cara pareça isso, por mais que... São 6 quilos. Do lado de um cara que tá na tampa do peso, que é o Josema, e do lado de outro cara que colocou carne pra caramba, é um tampinha. O Josema já tá se fodendo pra bater peso. Tipo, ele já tá tendo que tirar. Ele tá na tampa da tampa, e os caras estavam até comentando que achava que talvez ele não tentasse muitos anos a classe, porque... Não tem mais o que fazer. O que faz, tá ligado? Então, assim... A minha preocupação é, será que beleza, sozinho todo mundo é grande. Como que o Kaique vai ficar com esses 6 quilos a menos, se for verdade isso, 6 quilos a menos frente a pessoas que estão ali 2 quilos abaixo ou então na tampa? Exatamente. Eu acho que esse peso vai cobrar ele e talvez, dada essa atualização, ele não brigue mais tanto ali primeiro e segundo. Talvez ele brigue um pouquinho pelo terceiro e quarto. Qual que é o line-up, assim, como é que tá esse line-upão aí? Quem que são joga aí no... Pittsburgh, acho que a Max talvez tenha soltado o line-up. Improvável, a Max, ou alguma das páginas de fofoca. Acho que na Max, vai na Max Titânia ali pra ver se tem um line-up, Bruninho, por favor. E aqui já eu vou mandando uma pergunta que o Jason também falou. Manda, ele Jason. perguntou pro Maurício qual que é a pose que ele acha boa pro Kaique, a mais clássica. Qual deveria... Deixa eu só pegar aqui. Ele falou... Aproveita e pergunta pro Maurício sobre a pose que ele acha que seria boa pro Kaique. Eu acho que a Mantis estilo Arnold seria uma boa. Peitola braba, bração brabo, se ele encaixar direito. A pose em si, pensando nessa pose que ele falou, a pose em si é muito boa pro Kaique, só que eu não vejo ela como uma pose impactante do lado dos outros caras. Mano, ele fibra peito, mano. Mas ainda assim... É muito peito fibrado. Pensa comigo, eu tô com o Josema aqui, ó. Aí tem um cara aqui. Naquele impacto visual. Uou! Talvez se tivesse os braços compridos igual o Arnold, né? Que os braços do Arnold iam lá no outro lado. Não era um negócio que sim. Então, assim, eu não tô descartando essa pose, mas eu não sei. Ela poderia ser uma secundária, talvez, ou encaixa ela e depois vai pra outra, justamente por esse impacto visual que vai causar no palco. Querendo ou não, mano, a pose clássica é a foto que todo mundo tira. É aquela que vai que sai em todo canto porque fica bonita. A pose dele sozinho vai ficar bizarra. Agora, e do lado do Josema, que é largo pra caramba, do lado do Huff, que é largo, vai criar esse impacto visual. Então, eu não sei se essa seria a melhor pose por conta desse impacto. Mas que no físico dele ia ficar bom, com certeza. Olha a comparação ali em cima, Bruno. Volta ali, por favor. Aí, ó, Kaique e Josema. Olha as costas de Josema, velho. É absurdo.
Ele dobrou o pulso, olha a diferença. É, sim. É um trenzinho besta, mas faz E é o que eu falei sobre a altura do ombro. O ombro dele, com toda certeza, está todo projetado para baixo. Que é o que eu falei. Então, pode ser que o Kaique, se ele projeta o ombro para baixo, talvez saia uma carne ali, né? Que pendure alguma coisa, né? Que o resto, tipo, o quadríceps do Champs é 3 vezes maior do que o do Josema. O Josema, ele tem espessura na estrutura, mas Aí é que tá. Agora, pergunta, tô devaneando, não tô afirmando nada. Só para colocar a gente para pensar. Levando em consideração que o Champs está 6 quilos abaixo e o Josema não, será que a perna dele é tão menor assim? Porque a gente está sempre vendo fotos, e fotos não estão nas proporções. Não tá a comparação lado a lado é diferente. Isso. Então, às vezes, será que é tão fina assim, comparada do Kaique, que está 6 quilos abaixo? Não tô falando que é ou não é. Não, entendi o raciocínio. E outro ponto. Talvez o cara, ele um do lado do outro, ele vai parecer menor porque tem 6 quilos a menos, literalmente. Então, e outra, o formato muscular do Josema é parecido com o seu, que é parecido com o meu, que o adutor é lá em cima. Isso deixa visualmente essa parte mais baixa, mais proximal do joelho, mais fina. Então todo mundo fala, a perna fica fina, mas calma, tem um adutor lá em cima. Então aí aí entra aquele ponto que eu falei. Será que esses 6 quilos vai gritar nessa hora? Porque de fato, a perna do Kaique ninguém pode falar que é ruim. Pô, olha isso aqui, velho. Não, é excelente. Só que são 6 quilos a menos. Do lado de um cara que tá na tampa. Eu não lembro a altura do Josema para saber como que vai ficar essa questão de proporção. Mas é visto um do lado do outro. Será que é tão fina a perna dele assim? Então. Eu não sei se a altura é parecida. Eu não lembro. O Kaique tem 1,84, se eu não me engano. Acho que tem a minha altura. E o Josema, eu não sei a altura do Josema. Se vocês souberem aí, soltar no chat, alguém souber a altura do Josema. Mas tem esse lance, né? Aqui no Google tá 1,8, então deve ser 1,80 cravado. Então... 1,80 é 90 e pouco, não. Não, profissional. O Ramon é 1,8 pouco, é 103, 103 ou 105? Se ele é menor que o Ramon, é mais baixo o peso. Porra! Agora em um Wikipedia aqui de fisiculturista tá 182. Não, então... Já ganha algumas coisas. Já ganha. Mas deve ser 105. Mas aí o limite é o mesmo peso do Ramon daí. No máximo. Ainda assim, não é muita coisa. Mas... Então aí dá para pensar ainda mais nessa especulação aí, nessa conspiração, porque um cara mais alto com menos carne aparenta ser mais fino. Exato. Porque aí, né, o quilômetro... para preencher é maior. Então tem aquelas análises que a galera às vezes esquece, tiram de lado na hora de falar, de comentar alguma coisa. Tá, beleza. E as proporções da pessoa? E a estrutura óssea da pessoa? E o Josema, mano, ele literalmente, o duplo de costa dele, ele é absurdo e ele conseguiu não, né? Ele é muito próximo do que a gente já tá acostumado a ver, que era o Ciban. Ele consegue fazer o bagulho, a ilusão ficar assim tão próxima quanto, né? De costas, ele dá aquela envergada, aí o quadril, o glúteo... Pensando única e exclusivamente na dorsal... Afina mais, mano. Pensando única e exclusivamente na dorsal, a dorsal dele era melhor que a do Ciban. Sim. Aí, lógico... Ele tá acostumado a ver papai ali, lindo, maravilhoso, com aquela cinturinha, ele fazia aquele duplo. Não era... O Josema, acho que é muito mais denso, mano. Sim. Tem mais carne nas costas. 23 anos, velho. Isso, meu jovem padawan, ou você nasce, ou não, desculpa. Não tem bomba, não, mano. Não tem nada. Não dá, tá? Por quê? Porque essa jamanta é seco feito cão. Claro, ele faz o trampo. Todo mundo que conhece ele pessoalmente sabe que ele trampa. Mas é genética do cara ser assim, velho. Não tem. O cara, você passa fome na dieta? Passa. Faz cardio, faz suas coisas que tem que fazer. Mas ser craquelado igual esse cara, velho, é só vendo pra entender. O aspecto muscular, né? Isso é genético. E é um ponto que eu comentei lá no meu vídeo que talvez pese também. O Kaique, ele tem um aspecto de pele bem igualitário, mas de densidade diferente. As pernas, o quadríceps dele não é tão denso quanto é ombro, etc. Tanto que você vê que ainda não tem aquele... Ele é muito absurdo, né, cara? Exato, aquele nível de... E já o Josema, ele parece que é um igualitário. O mesmo nível de densidade que ele tem na panturrilha, ele tem no bíceps. E isso para arbitragem também conta. Por quê? Porque é um atleta homogêneo no físico. Proporcional, né? No nível de condicionamento também. Então até esse ponto é avaliado. O Jason falou aqui que o Kaique pesou 104,5 ontem e pode bater até 109,8 na altura dele. Tem peso pra burro.
Ele vai subir com 105. Mandaram aqui embaixo, falou que vai subir com 106. Então isso ainda assim 105, 106 é peso. É peso. Ele tem a minha altura, ele vai subir seco. E o Josema, ninguém falou nada. Falou aqui, deixa eu ver, do Josema. Esse shape do Josema está 4 quilos a mais pesado do que deve estar no palco. Ele pode pesar 98. Nossa! Eu falei que era baixo. Esse se lasca pra bater o peso. Mano! Meu Senhor da Glória. Quanto que ele tem de altura? Falou? Então ele tem 1,82. Então é 8,3 pra cima que bate cento e tanto. 8,5, mano. Kaique é um... Boa sorte, José. Será mesmo? Kaique é 1,85,5 e o Josema é na categoria de altura abaixo da do Ramon. Então, ele não chega na... Mano. Meu Senhor da Glória. Esse passa fome. Passa. Esse passa fome, Meu papo. Deus.